Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de aquecimento para a nossa jornada das terapias injetáveis. E hoje a aula é bem interessante, um tema que causa muito viés, né? Causa muito medo em todos os colegas médicos. É uma live feita para médicos, tá? Que trabalham, desejam, né, ganhar mais segurança, ou que nem começaram ainda com as terapias injetáveis. Então essa live é para você, tá? Visando já você chegar lá no dia da nossa jornada, que vai acontecer passando essa semana e vem na próxima. Agora melhorou o áudio? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo bem agora ou tá sem áudio ainda? Continua sem som? Agora melhorou o som? Tá me ouvindo agora? Opa, maravilha então, vamos continuar assim. Acho que meu microfone aqui deu problema. Bom, então voltando um pouquinho, né? Essa é uma live de aquecimento, né? Uma aulinha de aquecimento para a nossa jornada das terapias injetáveis, tá? Que vai acontecer daqui, passando a semana que vem, a outra semana já é a nossa jornada. Você pode pegar todas as informações no link da bio, tá? E essa aula de hoje é muito importante porque ela vai falar como você previne reações adversas, como você tem mais segurança para trabalhar com isso, tá? Então, a melhor maneira de você prevenir, né, e ter mais segurança na hora de trabalhar, a primeira coisa que você tem que fazer é informar ao seu paciente sobre os ativos que você vai usar, o porquê vai usar,
Porque normalmente quando você prescreve os ativos, eles vai com medo, né? Então você tem que passar segurança, se for a enfermeira que vai aplicar, tem que passar, a enfermeira tem que passar segurança para o paciente, porque às vezes ele tem reação de pânico na hora, de ansiedade, e aí pode gerar um ataque cardíaco, uma tontura, um mal-estar, e ele atribuir ao ativo que você está fazendo na veia ou intramuscular a reação colateral. Um exemplo, por exemplo, é um exemplo de uma aluna que mandou mensagem especificamente com a derribose. Derribose é totalmente inócuo em termos de efeitos colaterais. É uma molécula que vai agir dentro da mitocôndria para gerar mais energia, então ela não dá efeito colateral nenhum. Aliás, dos medicamentos injetáveis, poucos dão efeitos colaterais, tá? Pode acontecer, mas geralmente o efeito colateral, outra coisa que você tem que saber é já avisar o paciente, se ele estiver muito intoxicado, estiver muito inflamado, né? Estiver muito fadigado, esses 3 fatores, geralmente um fígado esteatótico ou com alterações já de enzimas hepáticas, é um paciente que ele pode ter mais reações colaterais, porque ele vai começar o tratamento, né? E pode ter reações, porque pode liberar fatores oxidantes. A mitocôndria, quando começar a funcionar, vai liberar mais substâncias na corrente sanguínea de vasodilatação, então às vezes ele tem um rush, ele pode ter um pouco de náusea, por conta dessa intoxicação que ele já vem antes. Então é sinal que o medicamento começou a fazer efeito e pode acontecer nas 2, 3 primeiras sessões, tá? Então avisar o paciente tudo que você vai fazer e principalmente o que pode acontecer. Geralmente os ativos que dão mais esses efeitos colaterais é o ácido lipoico e o PQQ, tá? E dá um pouquinho dessas reações por conta dessa desintoxicação que causa, tá certo? Um segundo ponto que tem que levar muito em consideração no paciente que você quer evitar reações adversas é a indicação do ativo, né? Indicar o ativo com segurança, de forma correta, tá? Evitar duplicar ativos, porque uma das coisas que a gente prega, por exemplo, é evitar duplicar ativos e copiar e colar fórmulas, né? Tem colega que pega as fórmulas das farmácias ou de curso de outros colegas e começa a copiar e colar o vaso, copiar e colar. E às vezes tem a mesma substância com nome diferente nas 2 fórmulas. E você faz overdose, né, de tratamento. Isso acontece muito com a B3. Porque a B3, ó, niacina é B3, no complexo B tem B3, ribosídeo é B3, inositol é B3, NADH é B3. Você começa a fazer muito isso, pode gerar inclusive arritmia no coração do paciente, tá? Então não é interessante fazer isso. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma live para médicos, tá? Por conta da jornada das terapias injetáveis, a gente está aquecendo, né, o público médico para chegar no dia da jornada já ter um pouco mais de conhecimento. O azul de metileno também irrita bastante o vaso. Pode irritar sim alguns pacientes, né? Não é na maioria. A grande maioria corre bem. Então o paciente geralmente está desidratado, né? Ou que tem muita sensibilidade no vaso, um vaso muito tênue, fininho, ele tende a arder realmente. Isso às vezes tem a ver com diluição ou às vezes até com velocidade de gotejamento. Às vezes gotejamento mais rápido também irrita o vaso com o azul de metileno. E tem paciente que não tolera de jeito nenhum. Minha esposa é um, por exemplo, eu reduzi dose, mas qualquer dose já dava muita irritação no vaso e pode gerar uma flebite, e aí não é aconselhável continuar com essa forma de tratamento, tá? Então a escolha do ativo correto é outra maneira de você prevenir, né, complicações, evitar duplicar, saber quando utilizar e saber as consequências desse ativo. O azul de metileno citado pela colega aí, por exemplo, o 5-HTP, eles podem gerar reação serotoninérgica. O que é isso, reação serotoninérgica? Uma resposta aumentada à serotonina, tá? E cursa com náusea, pode aumentar a pressão, tontura, pode aumentar a temperatura. Isso é síndrome serotoninérgica.
E acontece quando você faz o azul em metileno em pacientes que já são serotoninérgicos, se você não sabe, isso é mais difícil realmente identificar. Mas o paciente começou a nausear com o azul de metileno, é bom até já suspender, né, o azul. Ou então, o paciente já usa remédio, por exemplo, para ansiedade ou depressão, à base dos inibidores de recaptação de serotonina. Então, você pode, como já inibe a recaptação de serotonina, já tem serotonina demais na sinapse, e você dá o azul de metileno, ele pode sim reagir, né, com esses probleminhas, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ver também é cuidados com a aplicação, tanto endovenosa como intramuscular, tá? No intramuscular tem muitos erros de cuidados na hora que você não consegue fazer, tá? E aí acaba aplicando o ativo de forma errada, no subcutâneo, então não aplica profundo. A injeção tem que ser intramuscular, não pode fazer em tecido subcutâneo. É muito comum às vezes usar uma agulha mais curta, ou o paciente ser mais gordinho e aí o panículo adiposo é maior, a agulha não chega lá no fundo. Então, ter certeza que está aplicando esse ativo dentro do músculo é a principal ação que tem que ter na hora, tá? Sempre aspirar a seringa, né? Aplicar lentamente, se possível usar até em Z, isso você vai evitar complicações de inchaço no local, de hematoma, de edema e eritema no local, de prurido, principalmente com as injeções mais oleosas, tá? Como a vitamina D, como algumas testosteronas, como a coenzima Q10, então tem que ter muito cuidado na hora de aplicar. E quando for fazer na veia, evitar usar scalp, porque o paciente vai ficar algum tempo ali usando a terapia com o soro, tá? E você precisa ter cuidado, a agulha, né, do scalp ficar se movimentando, não dá mobilidade para o paciente, então é muito desconfortável. Então, sempre usar o catéter maleável, né, o gelco é o melhor. E de preferência, um calibre 24, né? É o mais tranquilo e mais suave para o paciente. Às vezes necessita usar até o 22 também, tá? Mas geralmente é o 24 que a gente usa para poder fazer a melhor infusão no paciente, tá certo? E cuidado com o gotejamento, tá? Se recomenda em média pelo menos 40, 50 gotas por minuto. Quanto mais rápido correr o ativo, maior a incidência de efeitos colaterais. Às vezes o paciente mesmo abre o soro e aí começa a ter efeitos colaterais de mal-estar, de náusea, porque o ativo está entrando muito rápido, tá? Isso mesmo, André, uma agulha de 0,7 por 30 é a melhor, tá? Ela aprofunda mais e tem o mesmo calibre da 25 por 7, que é mais curtinha. Então, paciente mais obeso, até para ter certeza que está dentro do músculo, a 30 por 7 geralmente é melhor. Valeu pela informação, tá? A outra coisa que é importantíssimo na hora de você evitar reações adversas, tá? É escolher onde você está comprando o ativo. Pois é, também é importante. Existem farmácias e existem outras farmácias, tá? Então, procurar uma farmácia de qualidade. Por exemplo, eu trabalho muito com a Central Pharma, né? É um dos maquinários melhores, tem controle de lote, tem boa orientação farmacêutica, né? Uma outra coisa que a gente vai falar, você precisa de um farmacêutico que lhe dê apoio. Geralmente a indústria farmacêutica tem esse papel, ter acesso fácil ao farmacêutico para saber sobre pH, sobre diluição. Você vai aprender isso com o farmacêutico que vai lhe vender o produto. Então, tem acesso a uma boa farmácia de qualidade. Existe muita farmácia vendendo ativos gato por lebre, então cuidado, tá? A gente aqui do curso sempre indica a Central Pharma, porque é a nossa parceira já de muito tempo, é com quem eu trabalho e em quem eu confio. Existem outras farmácias boas também, tá? Mas a gente tem que realmente escolher. E eu até brinco, né? Casar com uma farmacêutica, no bom sentido, tá? Um farmacêutico da sua confiança,
que possa lhe dar assistência quando você precisar, tá? Ah, Fernando, será que eu posso diluir isso com aquilo? Os meus alunos lá no meu grupo, né, pela experiência, eu já tenho de 15 anos fazendo isso, eu geralmente oriento, né? Faz assim, faz assado, mas no dia a dia, se você tiver uma farmacêutica de suporte, é muito mais fácil para você, principalmente da farmácia onde você comprou, tá? Evitar reutilizar ampolas, tá? É muito comum algumas farmácias orientar, não, a ampola você pode usar e furar a ampola quantas vezes precisar. Isso é perigoso. Além de você contaminar o ativo com vários microplásticos, né? Você pode também contaminar com bactérias. Então, usou um ativo uma vez, só usa aquela vez, não fica querendo guardar e ter economia com o ativo, tá? Não vale a pena, pessoal, não vale a pena, tá? Reutilizar, mesma coisa, tem farmácia que orienta que você pode fazer uma bolsa e guardar na geladeira e usar depois, não pode, tá? Não dá, não tem segurança. Se você diluiu lá o ativo na seringa ou no soro, tem que usar naquela hora, você não pode ficar esperando, né, o paciente chegar daqui uma hora, ou o paciente cancelou em cima da hora e você quer usar e outro paciente espera 1 ou 2 horas para usar a bolsa de soro. Isso não é adequado, pode trazer consequências ruins para o seu paciente e para você, né? A principal delas é inativar, né? Inativação dos ativos. Aí você vai estar injetando uma solução ruim, que já vai estar os ativos oxidados, sem efeitos, tá? E pode gerar reações colaterais. Se uma molécula inativa ou muda o formato dela, pode trazer náusea, dor de cabeça para o paciente, né? Indisposição, o que não é legal. Então, sempre tendo esses cuidados que eu elenquei, dificilmente, para não dizer raramente, você vai ter algum efeito adverso, tá certo? Então procure seguir essas recomendações que eu te dei, tá? Informar o paciente, escolher bem o ativo, evitar duplicação de ativos, conhecer realmente cada ativo, em vez de estar copiando e colando, né, de fórmulas de farmácias ou de cursos que você nem fez, tá? E copia e cola, ou até fez, mas não aprendeu direito como montar a sua prescrição, que é o que a gente ensina na jornada, como montar essa prescrição dos nossos alunos, tá? Para evitar você entender bem de bioquímica, para poder você entender o que é cada ativo e evitar mais erros, né? Cuidados com a aplicação intramuscular, que eu também falei, tá? Cuidados com a aplicação endovenosa, na escolha do gel de qualidade. Tem muito gel barato vagabundo que ele se rasga dentro da veia do paciente. Então procure comprar o melhor gel do mercado, tá? E tem melhor penetração, o bisel é melhor, tudo para dar conforto para o seu paciente e você não vai se arrepender, tá? O seu paciente vai se beneficiar, né, do tratamento e não vai ter aquele mal-estar de estar furando várias vezes, tá? De estar errando na hora de aplicar, estourar a veia por conta de um gel vagabundo. Então não economize com isso, tá certo? Porque não vale a pena. E a outra coisa é a escolha de onde comprar os ativos, né? A orientação da farmacêutica. Eu digo que a farmácia já não é boa quando ela já começa a dar orientações inadequadas. Por exemplo, teve uma farmácia que eu comprei um ativo uma vez, logo quando eu estava começando, e perguntei, né, na inocência, quantas vezes podia usar ampola. Aliás, foi nem eu perguntei, né? Olá, Daniela, que bom, obrigado, viu, pelo feedback. Então, quando você vai usar o ativo, né, ela me diz, não, você pode furar quantas vezes quiser, falou isso para a minha enfermeira. Aí a minha enfermeira, a farmacêutica autorizou, ela autorizou, mas eu não autorizo, tá? Porque farmácia, então até cortei na época essa farmácia, tá? Da minha lista, foi para a minha lista negra. Tá? Então, muito cuidado, pessoal. Pergunte a quem é mais experiente, quais são as farmácias realmente que são boas, quais são as que deve evitar, tá? Porque o povo querendo vender um preço mais barato, tem um monte, tá certo? Mas
tem que ter muito cuidado com o que você vai aplicar, tá bom? Ok, Daniela, vai ser um prazer, viu? Tá certo? O que puder fazer para ajudar você no seu percurso aí, a gente tá aqui, tá bom? Prazer demais falar com você. Ok, doutores, então obrigado por estarem aqui presente. Foi uma aulinha de aquecimento para vocês já irem maquinando aí na cabeça se estão fazendo certo, se estão fazendo errado, ganhar um pouco mais de segurança aí no dia a dia, tá? Isso é importantíssimo, trabalhar com segurança, com ética e sempre baseado em ciência. Esse é o nosso lema da Muniz Academy, tá? Do nosso curso de injetáveis. A gente vai trazer isso para você na jornada das terapias injetáveis que vai acontecer daqui 2 semanas. Passando a semana que vem a outra. Se você quer mais informações sobre essa jornada das terapias injetáveis, vai lá no link da bio, lá tem todas as informações de como se inscrever, tá? E de como estar presente lá com a gente. Lembrando que a jornada é totalmente gratuita, tá? Totalmente gratuita, tá certo? Valeu, doutor José. Pode contar comigo sim, viu? Pode contar conosco, com a Muniz Academy. A gente está aqui para ensinar, né, e trazer conhecimento para vocês ficarem cada vez mais seguros, sempre com ética e baseado em ciência sempre, tá? Fiquem com Deus e até em breve a gente se vê de novo na próxima aula de aquecimento. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até breve. Tchau, tchau, pessoal.